As TJs dão algumas desculpas para seus erros proféticos e para as mudanças nos ensinos. Um deles, e creio ser o predileto, é Provérbio 4,18, que diz assim: a vereda dos justos é como a luz clara, que clareia mais e mais, até o dia estar firmemente estabelecido. Este texto é muito utilizado pela organização para justificar as alterações que as profecias sofreram com o tempo. Eles usam o texto de Provérbios como se fosse uma chancela de Deus para dizer que, conforme o tempo passa, o conhecimento se otimiza e assim novas luzes, isto é, uma nova compreensão é alcançada, e estes ajustes doutrinários são, na verdade, parte deste processo da revelação do plano de Deus. Este texto de Provérbios é fundamental para as TJs. Elas o conhecem, decoram ele e se agarram no texto para defender a ideia da verdade de hoje e da verdade progressiva, ou seja, a verdade de amanhã. E assim não ligam para os erros do passado. O que precisamos pensar e responder é: qual a hermenêutica e a exegese de Provérbio 4,18? Qual é o seu significado dentro do contexto, ou seja, dentro do texto maior? Pode-se usar este texto bíblico como uma autorização de Deus para as TJs efetuarem sucessivas mudanças no ensino ao longo dos anos e também para justificar todas as profecias que não se cumpriram? Será? As TJs têm um cântico, é o número 116, e ele tem como fundamento o Provérbio 4,18. E o nome do cântico é A Luz Clareia Mais e Mais. Eu peguei um recorte aqui do cântico. Diz assim, numa parte: Jeová confiou ao escravo fiel servir ao seu povo alimento. Então, o cântico está dizendo: Deus escolheu o escravo fiel, que nada mais é do que o corpo governante, para alimentar o povo espiritualmente. Na outra linha: a luz da verdade brilhando está, clareia para nós com o tempo. Então, veja, eles estão dizendo, a luz hoje brilha, nós temos um entendimento, mas amanhã o escravo fiel pode mudar alguma coisa, e isto, segundo eles, é que o ensino está clareando. E continua: por esse caminho iremos andar, já vemos que o dia raiou, e somos tão gratos por Deus revelar as verdades a nós com amor. E no refrão diz assim: o dia agora é tão claro, com fé nós andamos na luz, Jeová muito tem revelado, assim nossos passos conduz. Então, o cântico quer dizer que Deus escolheu um grupo de homens, eles intitulam esse grupo de homens o escravo fiel. Jeová confiou a eles o ensino, mas eles podem mudar. Esses ensinos podem mudar, porque são novos lampejos, segundo eles, das profecias e do ensino. Você percebeu que o ensino das TJ sobre o Provérbio 4,18, isso está inserido no cântico? Ele traz a ideia de que Deus escolheu a organização por meio do corpo governante para revelar a sua palavra e que isto é progressivo. Assim, elas aceitam e ensinam que a verdade é mutável e esta verdade, entre aspas, pode sofrer alteração pelos novos lampejos da revelação. Mas é isso mesmo que o texto ensina? Será que Salomão tinha em mente as mudanças sucessivas do corpo governante ao longo dos anos? Vamos analisar o contexto, aplicar a hermenêutica e deixar que a própria Bíblia interprete o ensino, ou seja, a Bíblia sempre interpreta a Bíblia. Leiamos o contexto. Provérbio 4, de 10 a 19. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução, e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo,
pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Então vejamos, o rei Salomão usa a expressão a vereda dos justos para se referir ao caminho, ou vereda dos que confiam e fazem a vontade de Deus. Importante, ele diz vereda dos justos, e não a luz da verdade ou a luz do conhecimento. Analisemos. Existem algumas palavras fundamentais no texto que nos ajudarão a compreender o sentido das palavras de Salomão. O rei está ensinando que existem dois possíveis caminhos para as pessoas escolherem. Primeiro caminho, a vereda da retidão. Este é o caminho escolhido pelo homem piedoso, aquele que teme a Deus. Segundo caminho, a vereda dos ímpios, aquele que vive uma vida impiedosa e violenta. Note que Salomão ensina que o que teme a Deus deve seguir em busca da vontade divina e assim será justo e reto aos olhos de Deus. Em nenhum momento fica proposta uma discussão de profecias com um entendimento progressivo, mas tão somente o fato de que aquele que teme a Deus se desenvolve cada vez mais no caminho. Quanto à vereda dos ímpios, são os que vivem num caminho que resulta em trevas e que por isso tropeçam. Em vista disto, Salomão aconselha de maneira amorosa que se busque a sabedoria divina e se ande na vereda da retidão e não no caminho dos iníquos. Então, analisando o texto maior, porque Provérbio 4,18 é somente um recorte, fica fácil concluir que a organização distorce o sentido do texto e fazem isto de maneira premeditada para ter desculpas esfarrapadas, esconder seus erros doutrinários e justificar suas falsas profecias. Agem assim de maneira falaciosa, para que seus fiéis creiam que é natural e bíblico que o corpo governante cometa erros proféticos nos ensinos. Contudo, o Provérbio 4,18 não pode ser usado como apoio. O que o CG faz é manipulação. É o mau uso de um texto fora do contexto para manter as TJs num cabresto. A análise do texto maior demonstra isto. Se você chegou até aqui e tem sido influenciado pela organização, cuidado! Se desvencilhe deste falso ensino. Você não precisa do corpo governante, não. Sua necessidade é Jesus. E o Jesus das TJs não é o bíblico. A Bíblia delas não é autêntica. E isto será tema de outro vídeo que farei. Deus te abençoe. Fique com a Bíblia e abandone as revistas e os livros das Testemunhas de Jeová. Obrigado por me acompanhar até o final. Não esqueça de dar o seu joinha, fazer os seus comentários e considere se inscrever, caso ainda não tenha feito. Obrigado, até mais, Deus abençoe você.